extraordinárias. Como pode ser? Como são capazes de escrever uma história de bênçãos e vitórias nas maiores lutas ou dentro da fornalha ardente? Ok, graças a Deus por mais um programa, A Paz no Seu Lar. Obrigado a você que nos assiste, Deus o abençoe, todos tenham um domingo abençoado, né? E nós estamos aqui sempre orando por você, pela sua casa, pela sua família, abençoando. E a você que é do Ministério da Igreja Deus é Espírito, lembre que aos domingos nós temos cultos especiais, nos visita em nome de Jesus, com certeza. A bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dor. Está no ar o nosso programa A Paz no Seu Lar. Hoje nós, daqui a pouco, vamos ter a palavra, uma saudação com o nosso pastor Antônio Santos, pastor de Horizonte, homem de Deus, com certeza já está comigo aqui e ele daqui a pouco vai tomar conta desse microfone. Deus abençoe e a paz do Senhor para todos, em nome de Jesus.
Louvado seja Deus. Quero nesse momento saudar a todos os nossos telespectadores com a paz do Senhor Jesus, especialmente para a Igreja Evangélica Deus é Espírito de Horizonte, de Pacajus, de Barreiras, de Acopiara, de Iguatu e de Quixelô. Esses nossos amados irmãos, uma paz especial para vocês. E nessa manhã, você que está ligado conosco agora, ligou a sua TV, você está ouvindo o programa A Paz no seu lar, e eu quero chamar a sua atenção para a bênção de Deus na sua vida, independente que você já seja um evangélico ou não. A bênção de Deus é para todos aqueles que creem na palavra de Deus, mas especialmente para aqueles que passam a crer em Jesus, Filho de Deus, Ele que veio a este mundo para nos trazer a maior bênção de todos os tempos, a maior bênção da nossa vida, que é a nossa libertação, a nossa salvação. Eu quero ler um texto no livro de Hebreus, capítulo 1, e o versículo 1, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Glória a Deus. Olha aqui, meu amado irmão, ouvinte da palavra de Deus. A palavra diz que Deus, Ele nunca esqueceu do homem. Ele nunca esqueceu de você. Independente do caminho que você andou, por onde você anda, mas Deus nunca esqueceu de nós, como seres humanos, criados por Ele e com um propósito. Deus criou o ser humano com um propósito único, o propósito de nós louvarmos e adorarmos ao nome do Senhor, a Ele, Deus poderoso. O propósito de Deus na nossa vida era e continua sendo o propósito da salvação, da vida eterna. E a palavra diz que o Senhor falou antigamente muitas vezes e de muitas maneiras, em todas as épocas. Deus não esqueceu do homem, Ele sempre falou, sempre trouxe a palavra de correção, de exortação, de consolo, conforto, sempre disse ao homem: estou aqui perto de você, só precisa ouvir e obedecer a palavra. Mas nos nossos dias, a Bíblia fala aqui no texto lido, que nos nossos dias Ele nos falou através do Filho, do seu Filho, glória a Deus. Antes Ele falou através dos profetas e de outras maneiras também. Mas hoje, especialmente nos nossos dias, Ele tem nos falado através de Jesus. Jesus veio a este mundo para nos trazer essa mensagem viva, poderosa, de amor, de perdão, de graça, de misericórdia. Nós somos privilegiados, porque quem tem falado a nós é o próprio Filho de Deus, que veio a este mundo, viveu como homem, entendeu muito bem o nosso dia a dia, as nossas limitações, entendeu as nossas vulnerabilidades, as nossas limitações, e morreu por nós. Então, ninguém melhor do que o Filho de Deus, Jesus, para nos entender, nos compreender. E Ele deu a vida por nós. Ele tanto nos entendeu, Ele tanto nos compreendeu, tanto nos conheceu e nos conhece de perto, que Ele deu a vida por nós. Então, nessa manhã, meu amado ouvinte, Ele continua falando com você, através do Filho, através da palavra. Esse momento que você está nos ouvindo, é um momento especial. O Espírito Santo te escolheu para que você, mais uma vez, ouvisse a mensagem de salvação, para que você mais uma vez ouvisse a palavra profética de Jesus, do Evangelho, o Evangelho que é poder de Deus e salvação para os que crêem.
Deus falou através dos profetas em tempos antigos e de outras formas, mas a nós Ele tem falado através do Filho. Ouça aquilo que o Senhor quer falar ao teu coração, à tua mente. Ele tem falado com você, mas nós somos como filhos e Ele como pai. E filho às vezes ouve o pai, mas não atende, não volta, não se arrepende. E é isso que tem acontecido com muitos. Mas o amor de Deus continua tremendo. O amor de Deus continua sendo revelado a você através da igreja que prega o evangelho de salvação, que prega o evangelho que liberta, que prega o evangelho que é poderoso, como disse Paulo. Não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é poder de Deus e salvação para os que crerem. Talvez você esteja distanciado, talvez você esteja hoje longe da casa de Deus, da congregação onde você congregava, mas o Senhor, Ele continua falando com você. O Senhor continua te trazendo uma palavra de reconciliação. Ele continua trazendo a você uma palavra de vida, uma palavra de amor. Ele te ama. Ele está te chamando nesse momento. Ele quer que você volte à casa do Pai. Ele quer que você volte para louvá-lo, adorá-lo. Ele quer que você volte antes que seja tarde, antes que chegue o momento de você partir para a eternidade, sem ter se reconciliado, sem ter aceitado Jesus como Salvador. Na verdade, quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, nós estamos nos reconciliando com Deus. Nós estamos nos reconciliando com o Pai. E esta reconciliação, ela só acontece através de Jesus. Não existe outro meio pelo qual os homens devem ser salvos, a não ser através de Jesus. Então essa palavra de hoje, essa palavra que agora você está ouvindo, é o que Deus quer falar com você. Os últimos dias são os dias de Jesus. Ao nascer começou o fim, a porta da graça, o tempo da misericórdia. É esse que nós estamos vivendo. Mas o fim está muito próximo. Mas bem-aventurado aquele que ouve a palavra de Deus, que ouve a palavra, a mensagem, e obedece, e volta-se para Ele. Deus nunca esqueceu do homem, nunca deixou de falar com o homem, ou para o homem. E nós estamos vivendo dias em que somos privilegiados, porque o porta-voz foi o próprio Jesus. Ele disse que veio ao mundo buscar e salvar o que se havia perdido. E quem se perdeu foram os seres humanos. Fomos nós como criaturas suas. O homem se perdeu porque deixou de obedecer à voz do Senhor. Não foi Deus que parou de falar com o homem. Foi o homem que parou de obedecer a Deus. E todas as vezes que nós, como seres humanos, como homens e mulheres, principalmente os conhecedores da palavra, quando deixamos de obedecer a palavra de Deus, cortamos nossa comunhão com Deus. Quando deixamos de obedecer a palavra, nós estamos muito propícios a cair no pecado. E a palavra diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas nesta manhã, a palavra de Deus é bênção para a tua vida. A palavra de Deus é vitória para você. Nessa manhã o Senhor está falando com você nesse momento, porque Ele te ama. E Ele quer mudar a tua história em todas as áreas da vida. Então, meu amado ouvinte, sinta-se um privilegiado, porque hoje você está ouvindo a voz de Deus através de Jesus, do Filho. É Ele que nos impulsiona a levarmos a mensagem de salvação. Não fique fora da bênção de Deus. Volta para a casa de Deus. Te reconcilia. Procura a igreja evangélica Deus é Espírito mais próxima de você. Ou te reconcilia com Deus através de Jesus.
Você que nunca aceitou Jesus, você que está hoje caído no vício, na droga, na prostituição, no adultério, ou você que está muito bem, saudável, bem financeiramente, você é liberto dessas coisas, mas precisa ter esse encontro maravilhoso com o Senhor. Pois ainda no livro de Hebreus, capítulo 9, e o versículo 27, a palavra vai dizer que aos homens está determinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, meu amado ouvinte, essa palavra é para você. Te reconcilia com Deus, te reconcilia através de Jesus, aceita Ele como teu Salvador, ou te reconcilia voltando para a igreja, a congregar, e o Senhor com certeza te abençoará poderosamente. A maior bênção é a libertação, é a salvação. E as demais bênçãos virão para essa vida, porque Deus cuida de nós, tanto para a vida espiritual como para a vida social. Creia, essa é a palavra que Deus tinha para você nesta manhã. Que Deus em Cristo nos abençoe. E agora eu vou orar por você, ore comigo. Meu Deus, abençoa todos os irmãos, pastores, dizimistas, os pastores que trabalham, da saúde, da paz, da unção, da graça, Senhor. Cura as enfermidades, repreenda a doença, repreenda esse mal, essas viroses satânicas, esses vírus do diabo. Senhor, eu sei que Tu tem permitido certas coisas nessa nação brasileira ou no mundo por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. Deus, Tu já destruiu Sodoma e Gomorra uma vez. Tu já destruiu toda a nação, toda a humanidade uma vez por causa do pecado. Senhor, converte. Arrependei-vos porque é chegado o reino do céu. Fala para os corações dos homens e dá um arrependimento nesse pecador, nesse oprimido, nesse que vive em contenda e discórdia. Arrependei-vos porque é chegado o reino do céu. Este é o Evangelho. E abençoa, meu Pai, todos os ouvintes e falam com Ele, dando a vitória, a bênção e a graça em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e assim seja. Muito obrigado. Obrigado a você que me assiste. Domingo, nesse mesmo horário, estou de volta. Eu sou o missionário Francisco de Oliveira. Que a paz do Senhor seja com todos, em nome de Jesus. Amém. Homens e mulheres comuns, fazendo coisas extraordinárias. Como pode ser? Como são capazes de escrever uma história de bênçãos e vitórias nas maiores doenças?